Nós vamos falar de jejum. Isaías 58. Eu creio que o Senhor quer nos dar uma estratégia de guerra, que em guerra nós já estamos. Você já percebeu a batalha à sua volta? A sensibilidade no espírito, você precisa ter. Você precisa aprender a fazer leitura. Olhar o quadro como está. Às vezes sua vida... presta atenção numa coisa aqui. Há muito tempo atrás eu também contava essa historinha, até que eu aprendi a Bíblia, de fato. Lembra, não sei se você já ouviu, mas com certeza já, e infelizmente pela minha pessoa, que Satanás estava lá sentadinho na rua, chorando. Aí, de repente, alguém parou perto dele e falou assim: seu diabo, o que aconteceu que o senhor está chorando? Falei, rapaz, é os crentes. Mas o que tem a ver? Por que você está chorando? O que os crentes fizeram? Até aquilo que eu não faço, eles me culpam. E eu contava essa historinha para ilustrar que nem tudo é de origem satânica, maligna. Nem tudo é Satanás que fez. Tudo bem. Aonde que nós demos com isso? Aonde que nós chegamos? Chegamos ao ponto de que agora, você já observou que o índice de pessoas que ficam possessas, possuídas, tomadas por demônios é quase que nulo? Teve um dia que uma pessoa me fez uma pergunta assim: pastor, ele viu uma pessoa totalmente possuída. Aparentemente a pessoa estava tomada. E a pessoa falou assim para mim: você tem certeza que essa pessoa não está normal, ela está possuída? Eu falei, sim. Aí ele falou assim: por que você não põe a mão então, pastor, e não ordena para que esse demônio saia? Eu falei, porque isso é diferente. Essa pessoa, na atitude dela e o diabo, eles são um. Ali não tem um domínio. Ali não tem um controle. A personalidade da pessoa está presente, ela está consciente, só que ela está em total influência maligna. O que tem acontecido? O diabo, ele aprimorou. Ele é um ser limitado, gente. Você entende isso? O teu inimigo, a Bíblia diz que nós somos provados com armas humanas. O teu inimigo, ele é limitado. Ele é um ser criado. Ele não é um ser soberano, autossuficiente, conhecedor de tudo. Satanás é um ser limitado, é uma criatura, assim como eu e você. Foi criado com uma finalidade, decaiu dela e perdeu, se deformou. Nele se achou iniquidade. Ele foi transformado em outra coisa. Depois que ele ganhou uma nova natureza, ele passou a fazer com que o ser humano trilhasse o mesmo caminho e deu certo. O inferno, diz a Bíblia, que foi criado para ele e os anjos dele, não para o ser humano. Pastor, então ninguém vai para lá? Quem faz o mesmo trajeto de rebelião, de não querer a redenção, infelizmente. Nós, como igreja do Senhor, a gente trabalha para que as pessoas não vão. Por que eu estou falando isso? Ele é um ser que a Bíblia fala que tem cilada. Presta atenção. Você já orou ou já viu o Salmo 91 aberto? Tem o laço do passarinheiro? Você sabe o que é o laço do passarinheiro? Vamos botar para o nosso português de uma forma mais simples. Nós estamos falando a respeito de alçapão. Já caçou tizil? Bota o alçapão lá, ele vem, coitado. Ele acha que ele vai encontrar... Aliás, ele encontra comida. Mas, né, Anselmo? Quando o bichinho é ligeiro, cara, dá até pena, porque quando ele pousa, o alçapão faz... Então, se ele tentar voar, ele bate até de cabeça, é muito rápido. Então, o alçapão é uma coisa que atrai, que eu vou até ela, é desejoso, tá ali, tem comida. Mas, de repente, vem um trem na minha cabeça, quando eu vejo, eu estou preso. Então, o diabo, ele não está mais atuando dessa forma. O diabo entendeu que mentalidade, filosofia, ele entendeu que outras estratégias, e ele aprimorou a técnica dele de guerra. É nítido. Tem se montado um quadro muito silencioso na igreja, e o espírito de engano ele tem entrado no púlpito e na vida das pessoas. Então, isso tem perpetuado um evangelho estranho, porque vem da Bíblia, ou distorce ela para se fazer. Mas está aqui, está com a Bíblia aberta. Então, eu acho, o que venho trazer hoje para você, eu tenho certeza, é uma técnica de guerra. E você precisa entender bem qual a finalidade de jejum. Amém? Não parece um tema de domingo. Você já entendeu que essa igreja não tem tema de domingo.
Nós temos a Bíblia aberta. Então hoje, querido, abra seu coração, que Deus vai te ensinar uma postura diante dele que faz toda diferença, que traz realmente poder, que traz realmente mudanças reais, palpáveis. Que sua vida não está andando, talvez o jejum vai ser um baita empurrão em Cristo Jesus para te levar a trilhar um caminho de sucesso na sua espiritualidade. Presta atenção numa coisa, essa igreja ensina práticas devocionais. Por quê? 1 de Pedro 1:2, você está aberto lá em Isaías 58, sim? Deixa aberto aí e me acompanhe. 1 de Pedro 2 vai falar que nós, por meio de Jesus, entregamos a Deus sacrifícios espirituais. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não foram excluídos, como alguns pensam. Foi aprimorado. Nós nos tornamos um templo de adoração. Nós nos tornamos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós nos tornamos também o sacerdote que entrega esse sacrifício. O louvor é chamado de sacrifício de louvor. Então a palavra sacrifício ela não foi excluída do nosso vocabulário. Não é estranha à aliança que nós estamos vivendo. A palavra sacrifício ela tem que estar presente na nossa vida. Então nós entregamos a Deus sacrifícios espirituais por meio de Cristo. Esse é o grande quê da questão. Você não vai mais a Deus e apresenta a Deus e compra a Deus com a oração ou com o jejum. Não. A gente fala uma frase que não é nossa, né? Muitos pastores repetem, e talvez eu diria que é do Kenneth Reagan, que jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Deus não varia. O que o jejum faz é nos mudar. É nos fazer ter consciência em relação a Deus. Mas eu não quero definir jejum, porque hoje nós vamos ver jejum a partir de um texto. Então, só para você entender, a prática que eu estou te dando é um sacrifício espiritual por meio de Cristo. Jesus já fez. O que nós estamos fazendo é pegar o sacrifício de Jesus, é pegar todos os benefícios que Jesus nos deu e trazê-los para a nossa vida. E praticá-los e viver à luz deles. Então, todos os benefícios que Cristo nos deu estão liberados e você pode viver. Só que às vezes, eu vou usar termos mais simples hoje, tá? Parece que a nossa carne ela tem uma casca grossa que precisa ser descascada para que o espírito possa fluir. O jejum entra aí. Ele entra numa operação onde você pode negar algo que é teu, a fome. Você pode negar uma necessidade sua e isso vai ser traduzido para Deus como uma entrega. Você vai entender todo o pano de fundo do jejum aqui. Esse texto dá conta de falar muitas coisas a respeito de jejum. E hoje eu espero que você saia daqui muito, mas muito enganjado em praticar jejum de crente. Não estou falando de abstinência, eu estou usando essas ressalvas aqui para a gente entrar e entrar leve. Mas não é jejum de Facebook, isso não existe, irmão. Não é jejum de televisão, isso não existe. Pelo amor de Deus, jejum é abstinência de comida, alimento. O que você pode fazer? Se abster de coisas que te dão prazer. Eu sou muito do entretenimento, pastor, isso tem me conduzido, me dominado. Então você vai tirar aquilo por um tempo para te ajudar na autogerência, sabe? Você se gerenciar melhor o seu tempo, coordenar melhor os seus horários, aplicar melhor o seu tempo para algo que te leve a crescer. Isso você pode fazer e deve. E deve. Se o entretenimento tem roubado você, vai lá e tira ele um pouco. Fala para Deus, Deus, eu vou tirar isso e me dê força para que eu não me alimente mais disso, que isso não ocupe o lugar que tem ocupado. Tudo bem. Agora, jejuar é fechar a boca. Pastor, eu sinto dor de cabeça. Eu já te dei veículos, vai lá no vídeo do pastor Luciano Subirá na internet, tem um médico falando a respeito de jejum. Você vai sentir, você está desintoxicando o seu corpo. Provavelmente, o seu corpo, ele vai sentir pelas toxinas que você come. Comer, às vezes, não é fazer bem ao corpo, muito pelo contrário, é um consenso médico. O prêmio Nobel de 2016 é de um médico que ele fala sobre jejum. E falando que jejum faz bem. Meu irmão, é só crente que dá desculpa. Os filósofos jejuavam e pediam para que os seus discípulos jejuassem. Por quê? Porque eles entendiam que jejum trazia mais poder mental.
Eu entendi com o pastor Luciano Subirá, entendi com o apóstolo Paulo, daqui a pouco nós vamos ver isso. A gente tem que dar exemplo. Ontem eu entreguei um jejum de 48 horas. E eu fiquei 48 horas sem comida e carreguei um caminhão de piso para minha casa. Eu descarreguei, né? Ontem vocês me viram pregar em jejum. Eu estava lá, do lado de vocês, em jejum. De 48 horas. Estava morto, estava como? Normal. Você me viu diferente disso aqui? Acho que eu estou mais indisposto hoje do que ontem. Também cansei, né? Eu estou tentando falar isso. Não morre. Ontem, a gente estava vendo o que ia comer depois do culto, quando batesse o horário. Aí a pastora falou assim para Raquel, ele está o dia inteiro sem comer? Ela falou assim, não, ele está 2 dias sem comer. Aí eu falei, viu? Não morre. Eu estou nessa campanha de mostrar não morre. E eu ficaria hoje também. Só que o meu desgaste, por conta de ter que fazer coisas que eu não estou habituado, eu preferi não seguir. Mas eu vou para os 3 dias. Não mata. E desculpa, eu fiz carregando piso. E quando você bota piso, bota piso. É piso para minha casa toda, para a casa toda da minha sogra. Eu carreguei tudo isso. Descarreguei uma carreta, um caminhão de piso em jejum. Então não morre, não. Não morre, não. Não passei o dia inteiro deitado. 5 horas só. Não foi assim. Então eu aprendi que a gente tem que começar a falar sobre jejum e não morre. Você já fez um exame de sangue? Então tu já consegue bater pelo menos 12 por exame de sangue. Me poupe. Sinto dor de cabeça, pastor. O problema é teu, passa a se alimentar melhor. Antes do jejum, faz um detox, toma um suquinho verde e vai tirando toxina, vai tirando a carne. Quando você chegar no jejum, tu vai bater 2, 3 dias e tu não vai sentir muita coisa. Uma hora ou outra o corpo estabiliza e você fica igual se você tivesse comido. Gente, eu estava lá brincando com vocês ontem. Então, que sirva isso de modelo. Amém? O texto. Grite a plenos pulmões e não se detenha. Verso 1, né? Ergue a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos e tu não notas? Por que nos humilhamos e tu não leva isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaça as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Aí ele diz, então, depois dessas atitudes, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, e o dedo que ameaça, e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Gente, se vocês continuarem, existe aí uma promessa no 12 dizendo, não, vamos ler, vamos seguir, 11. O Senhor os guiará continuamente, dará de comer
até em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Um texto desse já é para você falar assim: para, pastor, é só ir jejuar? Fui. Vamos para casa, está chovendo, tem cantina? Tem cantina, vamos aos avisos. Só um texto desse já era motivo para você sair daqui falando: eu quero jejuar. Então, nosso tema é esse, jejum. Simples assim. Queridos, esse texto ele é muito interessante, porque por 2 vezes ele trata da palavra humilhação. É uma coisa que nós não queremos muito fazer. Esse texto vai dizer que jejum para nós é esvaziamento, é humilhação. O verso 3 diz: por que nós jejuamos e tu não notas? Por que nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Ele está dizendo, um dia nós separamos, alguns dias separamos e nos humilhamos, e o Senhor não tem feito nada com isso, o Senhor não tem atentado para isso. E havia um incômodo ali no coração daquelas pessoas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do quadro, porém, o verso 5, agora é Deus falando através do profeta, argumenta da seguinte forma: será que é isso que eu escolhi de jejum? Que um dia uma pessoa se humilhe? Então a palavra humilhação, ela tem a ver com jejum. Em toda a palavra, em todo o estudo bíblico sobre jejum, é possível observar esse padrão. Deus, ele espera de nós humilhação. E o jejum é uma prática que leva a gente a isso, a um ato de esvaziamento. Agora, quando fala de humilhação no meio cristão, tem uma confusão que vem à nossa mente. É como se a gente pensasse que Deus fosse um ser maligno, que gostasse que as pessoas ficassem diante dele, prostradas, se deplorando, falando mal de si, como se fosse isso. E deixa eu te explicar uma coisa: a humilhação diante de Deus não é para Deus diminuir você, é para Deus enquadrar você na condição que você está. Preste atenção, muitos de nós não se dão conta de que não estão bem. Eles não sabem ter diagnóstico certo de si. Eles estão defeituosos na forma como se veem. No jejum, isso é quebrado. A nossa condição vem à tona. Nós temos que nos repensar, nós temos que nos ver para que tenhamos essa atitude de esvaziamento, de deixar. Então é impossível jejuar e estar de pé. É impossível jejuar e se sentir. É impossível. Pode ficar tranquilo. As 48 horas que eu explico para você não vai me elevar, não. Muito pelo contrário. Me coloca num estado que você não tem noção. Você fica consciente de quem você é. Traz à tona a sua natureza, traz à tona quem você é, o que tem dentro de você. E isso só nos levará a uma atitude. Uma atitude de falar: Deus, eu me esvazio. Deus, eu nada sou. Eu me humilho. Por isso que a palavra, ela vai trabalhar o tema humilhação de uma forma tranquila. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Essa pessoa, ela não está ali falando para Deus: eu não presto, quando ela presta. Ela está ali dizendo: eu reconheço que não presto. Você entendeu a questão aqui? É que você não vai a Deus dizer o que você não é. Não é que você vai chegar lá e vai falar: Deus, tudo que há em mim é um cocô só. Eu não presto. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Pastor, estou em jejum, hein? Cocô do cavalo do bandido que não entrou em cena. Deus, eu sou alguém vergonhoso. Eu sou vergonha da minha casa. Eu sou vergonha da minha igreja. Olha como é que eu jejuo. Olha como é que eu me humilho. Pastor, eu sou o pior da igreja. Eu sou o pior do meu grupo pequeno. Olha, eu sou a pessoa que mais me humilha. Não é isso não, querido. Se fosse isso, não teria sentido algum e nem transformação. O jejum, ele vai te auxiliar nisso, porque jejuar tem a ver com se humilhar. Jejuar tem a ver com olhar para si. Com olhar para si. O que estava acontecendo aqui? O povo estava desviado e em jejum. Estranho. Desviado e dizendo assim: Deus, nós temos feito. Deus, nós estamos procurando.
É possível, gente, jejuar e não colher resultado nenhum dessa prática? É óbvio. Jesus falou isso para os fariseus. Por que nós jejuamos e os teus discípulos não? Ele falou, que adianta se os filhos das bodas, aqueles que estão aqui, o amigo do noivo vai andar triste enquanto o noivo está com eles? Ele está falando, esses homens estão num dia de festa, vocês estão falando para eles fazerem luto. Jejum tem a ver com luto, com pranto, com dor, com humilhação. Jejum tem a ver com esse tipo de angústia diante de Deus. Agora, olha que interessante, o texto mostra um quadro esquisitíssimo. Quando você passa pela rua e vê uma pessoa em estado de mendigar, você não vê uma pessoa ali, olha só, para frente, bem. Como que você vê? Pessoa num estado de abatimento. Você olha, geralmente a pessoa não faz higiene. Você olha, a pessoa está ali. Tu olha aquele estado e fala, meu Deus, como que um ser humano pode chegar a esse estado? Esses homens, no dia de jejum, não sei se você entendeu, eles faziam umas práticas que chamavam a atenção dos demais. Eles pegavam uma esteira, forravam debaixo de si, ficavam com roupas jogadas, roupas esfarrapadas. Não era roupa boa, bonita, não eram panos. Naquela época, pano era uma coisa muito difícil, gente. Não é como hoje, que você vai ali e na T-Price e compra pano. Não é assim. Era uma coisa mais difícil de se arrumar. Lembra? O enigma de Sansão, ele deu túnicas. Os homens falaram, não, tem que ganhar esse negócio. Quando Jesus falou, ninguém pega um pano novo para remendar um velho. Aí você pensa na tua calça jeans que a Nice dá um jeitinho. Não, nós estamos falando de uma época que se furou e remendou é coisa dessa. Só que ele está falando, se você pode algo novo, por que tu vai querer algo remendado? Jesus chamou o jejum dos antigos de jejum remendado. Então vocês só põem remendo, vocês não criam um pano novo. Então não tem finalidade o que vocês fazem. Agora preste atenção, esses homens estavam num estado de humilhação, forravam um negócio. Então preste atenção, esses homens estavam com a esteira forrada, uma roupa esfarrapada, às vezes jogando poeira na cabeça. Todo mundo que passava falava assim, o que aconteceu com o Rafael? Será que alguém morreu? Alguém está de luto? Aquela atitude era uma atitude externa, de humilhação. Porque todo aquele que se humilhava publicamente. Ele ia à pessoa e falava assim, Rafael, olha o meu estado. É isso. Rafael, olha aqui, ó, como é que eu estou triste. E pá, toma ali poeira na cabeça. Só que, de repente, quem estava ali era um dono de plantação. Escuta aqui. Aí ele levantava e falava assim, ô safado, vem cá. Bate nesse escravo. Como é que tu não está trabalhando? Aí Deus fala, bom, peraí. Você estava ainda agora vazio, agora tu está oprimindo. Ele estava aqui no estado de humilhação, mas daqui a pouco ele estava brigando com o seu semelhante. Daqui a pouco alguém passava por ele num estado de fome e ele falava assim, que se exploda, não é comigo. Eu estou aqui, ó, eu e Deus. Eu estou aqui. Você entendeu agora o que Jesus estava corrigindo em Mateus 6? Vai olhando aí, vai entendendo. Por que não é para contar, senão quebra o jejum? Meu irmão, pelo amor de Deus, para de crentez. Isso nunca foi dito. Foi dito para a gente não chamar a atenção dos outros, privar essa prática para si, porque todo mundo que se humilhava ia para a praça e falava, ei, gente, ó, eis o triste. Eu não presto, entendeu? Todo mundo passava e aquilo ficava ali, o cara chamava atenção para si, e a atitude de jejum mesmo ele não praticava. Por quê? Deus está falando, é interessante que vocês fazem um jejum e ainda continuam centrados em si. Porque se o jejum é humilhação, esvaziamento, como é que eles conseguiam manter de pé quem eles pensavam ser? Por que ao se prostrar, eles não prostravam de vez? Por que ao prostrar, eles não deixavam o que não prestava neles? Por que quando eles se erguiam de boa? O junco é uma planta de pântano, uma coisinha que, pelo peso, vai crescendo e tomba. Só que ele fala assim, um dia, vocês têm alguns momentos de prostração, mas quando vocês se levantam com a mesma arrogância, com a mesma displicência, com a mesma falta de sensibilidade à condição que está à sua volta.
Por isso que o jejum, ele é uma condição de esvaziamento e de sensibilidade ao estado das coisas como estão à minha volta. Meu irmão, se essa igreja estivesse jejuando como deve, você não estaria me questionando por que eu prego certas coisas. Você estaria falando, pastor, eu também vejo. E, aliás, eu vejo e o Senhor está me corrigindo para que a gente mude. Se você estivesse jejuando, a sensibilidade ao estado das coisas te chamaria atenção. Você estaria olhando para o Brasil e falando, eu não aceito a minha nação assim. Você estaria olhando para a tua casa e você estaria sensível. Deus está falando. Agora, como é possível? Vocês se prostram no jejum e se levantam insensíveis. Sem incômodo, a justiça social, estou nem aí. Só que todas as vezes que eu vou para um ato diante de Deus, gente, eu me sensibilizo, eu fico incomodado, eu sou uma pessoa inquieta, eu sei que Deus às vezes me segura, Ele tem os seus motivos, mas eu fico pensando tanto nesse lugar, nesse bairro, e número de pessoas nunca me paralisou de saber o que eu tenho que fazer. E deixa eu te explicar, a gente ainda não consegue ter uma dimensão, abranger tanto quanto queremos. Agora, se tem uma das coisas que eu sei é o seguinte, o jejum coloca você até nas furadas, que tu começa a ser tão sensível, que tu começa a perceber tanta condição, que tu começa a se perceber que é impossível. Aí esses caras faziam o contrário, eles faziam ser possível levantar do jejum de pé. Eles foram para o jejum para se prostrar, mas a atitude deles é, quem disse? O Rafael me viu prostrado, mas Deus me viu de pé. Você entendeu que é pejorativo, você entendeu que é... Rafael me viu lá, eu estava com poeira na cabeça, não tinha sofredor mais do que eu, o jejum me lascou. Rafael viu como é que eu estou humilhado. Todo mundo ficava passando por uma pessoa dessa falando, perdeu alguém? O que houve? Era isso, gente, era um ato de eu não presto, mas era um ato externado. Aí Deus vira e fala assim, bom, me explica como vocês fazem isso tudo e de repente vocês levantam para brigar. Onde está essa arrogância na hora que você está com poeira na cara? Você está com poeira no rosto, mas quando você olha o outro, você é arrogante para brigar? Você já viu isso? Eu já vi. Na praia, a gente estava lá na região dos lagos, aí muito engraçado, que o cara chegou, ele rimava, então ele saiu rimando e não deixou a gente falar. Só que a gente já tinha comprado de um ambulante que passou, fez estou passando uma situação, está difícil. As pessoas vendem assim, elas acham que com isso muda alguma coisa. Por exemplo, eu não consumo açúcar no dia a dia. Então, assim, vender bala para mim, eu não vou comer. Por que eu vou comprar? Não, porque o meu filho está passando... Gente, vende. Vende, tem gente que compra. Todo mundo aqui trabalha para manter seus filhos. É ou não é verdade? As pessoas acham que com isso, eles não entendem, tá? Você é obrigado. Aí você sabe o que aconteceu com o cara? Quase que ele me convence a comprar os chaveirinhos dele. Porque ele começou a rimar, eu era dependente químico, eu estava na praça, eu estava na rua, não sei o quê, Jesus me acolheu e me salvou, e bererê. 3 por 10, a gente não tem mais como ele. Cara, cortou. Aí mas estava humilde. Cadê o homem que chegou aqui? A gente estava gostando, quase que eu estava... No repente. Eu falei, será que dá para competir? Eu mando uma frase, ele manda outra. Eu não sou dependente químico, mas também sou terapeuta. Eu já ajudei muita gente que estava com droga. Vai, você agora. Pensei que ia mandar uma conexão. Rapaz, o cara levantou brabo. Ele não olhou para a nossa cara. Ele falou assim, 3 por 10, ele falou assim, dá não. Ele saiu. Então assim, eu era obrigado. Você já viu isso? A pessoa é humilde. Já viu um pedreiro quando você contrata ele? Tá difícil, irmão. Vou te contar essa pandemia, ninguém dá valor a nós, não. Aí ele faz lá um corte errado no teu piso. Fala assim, ó, ficou legal não. Ele tá pensando que eu sou profissional, que é o quê? Começa a latir. Aí tu pensa, cadê o cara humilde? O cara que tava passando fome. Quando eu contratei ele, eu queria quase que dar minhas compras para ele e eu passar fome no lugar dele. De tanto humilhado que ele estava aqui, poeira na cabeça. Você já entendeu isso? Você já viu gente assim? Você já viu gente assim? Que quando precisa, junco.
Na igreja, gente, a pessoa chega quase que encurvada, né? Eu não presto, pastor. Daqui a pouco está falando, a teologia do pastor não condiz com os reformadores. Quem são os reformadores, irmão? Não, eu vi o Augusto Nicodemos falando na internet, achei bonitão, eu estou repetindo, que é os reformadores. Quantos livros da reforma você tem? Hã? E os 5 solas? Solo o quê? De sapato? Ah, então, meu irmão, pelo amor de Deus, junco, puxão. Você entendeu a questão? Esses homens, eles conseguiam ficar de pé falando que estavam prostrados. Isso é sinistro, cara. Isso é sinistro. O cara está aqui com cara cheio de terra, mas daqui a pouco ele está levantando e sendo arrogante com o outro. Você está entendendo? Porque esse texto ele foi utilizado para dizer que existe jejum de atitude. Meu Deus, nós somos muito ruins mesmo, hein? Deixa eu te explicar uma coisa. Sendo um jejum uma prática de humilhação, Deus pega a prática para falar assim, vamos falar o seguinte? Deixa eu mostrar o quadro de vocês. Quando vocês vão para a prática que sensibilizaria vocês para a realidade que vocês se encontram espiritualmente falando, vocês não conseguem se enxergar para vocês verem como é que vocês estão ruins. É isso que Deus está falando com a nação de Israel. Por que o jejum? Porque o jejum faria com que a nação tivesse consciência de quem ela era e ela não se enxergava. Ela estava falando, vem cá Deus, espera aí, o senhor não entendeu não? Foi um dia inteiro de jejum, o senhor não olhou para isso? Eu dei tudo que eu tinha, eu abri mão de beber, de comer, eu estou aqui agora diante do Senhor, eu me humilho, eu passei mó mico. Rafael passou e viu eu com cara cheia de areia. E o Senhor não considera isso? Entendeu? Deus falou assim, vamos conversar sobre esse dia. É isso mesmo? Então presta atenção, meu irmão, presta atenção aqui. Joel, no capítulo 1, versos 13 e 14, e depois nós vamos ler Joel também, no capítulo 2, mas é princípio 1, 13 e 14 de Joel. O que você vai ver lá comigo? A nação está passando por uma devastação. Gente, o exército do Senhor, gafanhoto, de tudo que é jeito, cortador, migrador, devorador, e tudo que é dor, eles foram em direção a Israel e devastaram. Pensa você uma coisa aqui, você é um povo agrícola. Aí, você sabe que plantou hoje, colhe amanhã, não é assim? Não? Não é assim não, você já plantou feijão. Com certeza, no dia seguinte, você já tinha um saco de feijão, só com um caroço. Então, imagina comigo, você plantou um pé de feijão. Quando tu pensa assim, rapaz, a safra desse ano, Deus abençoou, tem chuva. Ô, delícia, eu vou vender, eu vou guardar, vai ter comida. Aí, simplesmente, antes de você colher, vem um gafanhoto e faz assim. Percebeu agora, porque na época da pandemia, que as pragas do apocalipse estavam por aí, a gente estava com muito medo da nuvem de gafanhoto. Não sei se você se recorda, o nosso agronegócio está sendo muito bem visto pelo mundo. E eu não sei se você sabe, o Brasil alimenta a gente e muita gente por aí por fora. Então sabe o que ia acontecer se o gafanhoto, o exército do Senhor chegasse aqui no Brasil? Lamento, irmão, mas você gosta de um tomate? Tu não veria o teu tomate no teu... E provavelmente quem iria comprar tomate eram os ricos. Provavelmente a gente ia ter uma crise muito grave, porque outras coisas mais vêm daí. Eu não sei se você sabe, mas arroz não vem do saco, ele tem que ser colhido, e o feijão também. Deixa eu te contar. Você ia passar fome. Você acha que essa nação estava como? O gafanhoto comendo tudo e eles aqui, ó. Quê? Dias difíceis. Deus falou, fala para o sacerdote que a uva que faz o vinho foi comida. Fala para ele que não vai ter oferta de bebida. Era uma oferta derramada diante do Senhor. Fala para ele que não vai ter essa oferta, não. Lembra ele que o templo é alimentado por isso. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham, passem a noite vestidos de pano de saco. Isso aqui é estendido para toda a nação, mas eu só estou lendo a parte do sacerdote porque é mais interessante. Porque no templo,
do seu Deus, não há mais oferta de cereais e libações. Libações é a bebida. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Preste muita atenção nesse texto. E clamem ao Senhor. Ele está falando, eu não sei se vocês notaram, mas as coisas não andam bem para vocês. Gente, fala sério, você entendeu? Eu não estou falando piadinha, nada. Nós passaríamos fome. Seria muito rápida a nossa reação. Esse povo estava assim. Rapaz, hein? Que gafanhoto. Ó. Não é que é, pai? Veio o devorador, o cortador, o migrador. Parece que esse ano a gente não vai comer. Gente, isso não prostrou. Deus ainda tem que usar um profeta para falar, vista pão de saco se humilha. Você entendeu como é que é o ser humano? O capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto. Presta atenção nisso aqui agora. Rasguem o coração e não as suas roupas. Lembra? Além do forro, roupa ruim, terra na cabeça, a pessoa ficava pranteando. E, por último, ela pegava a roupa ali, ó. É um estado de perplexidade. Não sei se vocês se recordam, no Paixão de Cristo mostra uma cena que Barrabás pergunta, você é o Cristo? Jesus responde, você disse. Ele falou assim, blasfêmia! E rasga a roupa. Está lá no Paixão de Cristo essa cena. Aconteceu assim? Não, a Bíblia não fala. Melhoraram só a cena para você ficar tá nervoso mesmo com Jesus, entendeu? Só para você ganhar um ânimo. É cinema. O que você precisa entender aqui? Ele está falando, para com essas atitudes externas, porque rasgar sua roupa não me chama atenção. Porque para o Rafael, mostra uma perplexidade. Rafael, rapaz, hein? O pastor está quebrantado, vazio. Ele está falando, para com isso, rasga o coração. Vem, mostra a atitude. Então, preste atenção. A aparência deles demonstrava, mas as atitudes não condiziam. Eles mostravam, eu estou vazio, mas as atitudes é de alguém cheio. Então, o que o jejum faz? O jejum tem uma finalidade de prostrar você e de deixar você prostrado. O jejum, ele vai ser um grande aliado, meu irmão. Presta atenção aqui. Para atitudes que precisam ser ajustadas. Por que Deus fala de coisas como alimentar pessoas? Tirar o dedo de acusação? Porque tinham muitos patrões. Ele falou, é uma boa oportunidade que quando você se prostra e se reconhece diante de mim, veja o que não está no lugar e comece a arrumar. Então o jejum, ele marca o ajuste de coisas, de atitudes que você precisa ter. Tem hora que você está insensível, você fala assim, pastor, eu sei, mas não consigo. Faz um jejum. Eu duvido você continuar ficando no mesmo lugar. Eu duvido. O jejum vai desajustar você no bom sentido, vai mostrar os desajustes para você pegar e falar assim, a partir de hoje, quer saber de uma coisa? Eu sou insensível em relação às pessoas. A partir de hoje, eu começo um ajuste da minha vida, a sensibilidade começa. Pastor, eu sou preguiçoso. Eu vou fazer um jejum, vou falar, Deus, a partir de hoje a preguiça para. Eu vou fazer um jejum e no meu jejum eu vou fazer algo por alguém. E no meu jejum eu sou apegado, eu sou avarento. Eu vou fazer um jejum e no jejum eu vou praticar uma boa ação para alguém. É isso que Deus está falando. Ele está falando, se você fizer isso, aí sim, o teu jejum vai ter validade. Então, não adianta demonstrar se a gente não está praticando internamente. Se o jejum ele não está no lugar dele, que é humilhar, rebaixar, mostrar a condição. E, gente, lembra? Não é humilhar porque Deus te impõe uma humilhação. A humilhação é um reconhecimento do estado onde você já se encontra e nem se percebe. Isso já ficou no teu coração. Isso é jejum. Quando você jejua, você tem que olhar para o outro, não olhar para si, não cuidar dos seus próprios interesses. É o texto. É a hora que eu começo a pensar, cara, como é que eu estou em relação aos demais? Se a nossa igreja estivesse jejuando, a gente não precisaria estar falando 2 domingos sobre voluntariado.
poder de reação à palavra é muito maior quando você jejua. É um nível que você quer mais, dar mais, você fica inquieto de entregar. É interessante. O judeu, ele fazia boas ações, por exemplo, todo sábado. Sábado era o dia de fazer o bem. Jesus não questiona isso? Proibido fazer o bem? Proibido. Então nós precisamos entender que durante o jejum eles são orientados aqui a fazer o bem. Agora, você sabe uma coisa? Toda pessoa que se prostrou em jejum de um modo radical obteve favor do Senhor. Amém, gente? Jonas 3, 5 a 10 diz o quê? Diz que Jonas entrega uma mensagem ao povo de Nínive, falando, Deus vai devastar vocês. Sabe o que o povo faz? Olha aqui. O rei decreta que toda a nação, criança, animais, que ninguém comesse nem bebesse. Ele falou, todas as autoridades vão se vestir de pano de saco. Vocês irão diante de Deus. E quem sabe, ele falou, nós já temos motivo suficiente para descer aonde nós nos encontramos. Nós fomos confrontados, então vamos descer onde estamos. E quem sabe, com essa oração, Deus atenda e faça misericórdia por nós. Sabe o que aconteceu? Deus revogou o decreto de morte de uma nação inteira, porque um grupo de pessoas decidiram se humilhar, descer ao nível da onde estavam. Gente, tem muita gente aqui, ó, mas nunca foi para lá. O orgulho, ele é comparado a um inchaço na palavra. É um volume sem sentido. Ninguém chega e fala, ó, meu joelho inchado, ó, como é que eu estou malhando, joelho inchado. É assim, gente? É um volume que, qualquer hora, eu espero pela saúde, que desinche. Incha. Desincha. Estão juntos? Então, aprenda com Nínive. Um povo que não sabia discernir uma mão da outra. Um povo louco. Eu fui estudar um pouquinho, porque a ira de Jonas estava sobre aquele povo. Eles matavam de forma horripilante, não tinham misericórdia de ninguém. Mas negócio leve. Eles faziam muita atrocidade, meu irmão. E Deus foi capaz de olhar para aquela atitude e falar, revoga o decreto. Toma aí? Estamos juntos? Durante o jejum, outro fator aqui, primeiro é humilhação. Durante o jejum, você precisa entender que o próprio jejum é um clamor. O próprio jejum é um grito. Eu vou chamar jejum de uma espécie de grito, de pedido de socorro, de Deus, entendeu? É um grito, é um clamor, é uma invocação. O jejum é uma atitude que invoca, que fala, Deus, entendeu? É um clamor. Clamor é gritar. É quando você fala, socorro, me ajuda. O jejum é essa atitude, mesmo quando você não usa a voz. Uau, já é motivo suficiente para você jejuar. Mas a gente precisa entender uma coisa. Podemos orar sem estar em jejum, sim ou não? Podemos. Você ora todo dia, você não jejua. Mas você nunca irá jejuar sem orar. Porque o próprio jejum é uma oração. E é uma oração insistente. É uma oração intensa. É uma oração angustiada. É uma oração, Deus, por favor, não tem outra forma. Olha para isso aqui. Você não jejua por uma causa, você jejua para mexer com você, você entendeu? Para que você, então, clame de modo digno da causa que você está orando. Por isso, meu irmão, quando você for clamar por algo sério, pastor, então por isso que as igrejas jejuam durante eventos, né? Sim. Quando você está jejuando por alguém, está enfermo, vamos jejuar por ele. Não, você não jejua por ele, vamos clamar. Você vai ver que a Bíblia às vezes fala, entrar num jejum, mas para quê? Para clamar. Por quê? Por causa do estado. Porque a gente precisa descer ao nível que a gente precisa descer. Porque às vezes a gente não está entendendo que o nosso socorro vem do Senhor. Porque quantas vezes te pediram para orar por alguém enfermo e você, tá. Poxa, sexta-feira me deram um pedido de oração por uma senhora que o médico deu 15 dias para ela. Faleceu hoje. Ainda bem que eu orei, né? Agora se eu pensasse, 15 dias, espera aí. Tem gente que faz isso. Estado terminal de câncer, tomou todo o corpo. 15 dias para orar aí.
Fala que você nunca fez isso. Fala que nunca você fez isso e depois, de repente, alguém morreu. E tu pensou assim, eita, eu acho que eu devia ter feito alguma coisa que eu não fiz. É que você não estava no estado que devia. Você estava no estado de festa, quando o lugar é luto, mas você não tinha como chegar ao luto, porque você estava em festa e você não usou o jejum para ficar de luto. Você fez festa no lugar da tristeza. Gente, a Bíblia, ela não é humanista. Então, ela não tem por filosofia o teu bem-estar. Ela tem como filosofia que você funcione na vida de Deus. E às vezes, a tristeza segundo Deus, Deus produz tristeza, é o que o texto diz. Por incrível que pareça. Essa geração mimizenta, ela precisa ouvir que Deus está o tempo todo com ela para o bem-estar dela. Não, às vezes Deus quer nos lascar. Às vezes ele quer fazer a gente cair na cova de um leão, sentir medo dele e ficar pensando, por que ele não livrou do leão antes de eu entrar aqui? Eu não sei, fica aí dentro e vamos resolver, você só não vai morrer, fica tranquilo. Agora preste atenção, olha que interessante, esse eu preciso ler, Esdras capítulo 8, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel, eles estão presos 430 anos, são 4 séculos. E um pouquinho. 4 séculos e 3 décadas. Você sentir. Eles estão presos. Você acha mesmo que alguém vai subjugar um povo e depois vai pegar esse povo e vai treinar para a guerra? Você seria maluco de aprisionar alguém, escravizar, e depois ensinar esses escravos a lutar? É óbvio que você fazia o seguinte, vamos reduzir todo mundo a serviços que a gente possa forçá-los. Serviço como? Cuidar das coisas, trabalhar para a construção do nosso país. É isso que um povo, quando subjugava outro, pegava os nobres, por isso que Daniel vai para o palácio, para servir na corte do rei. Mas os ralé, meu irmão, ia mesmo carregar coisas, tanto que o povo de Israel fazia tijolos para o Egito, quando estava preso lá. E assim ia, construía o país nas custas dos escravos. Então, o povo de Israel passou 4 séculos preso. Agora, o Esdras reconhece que Ciro é o homem que Deus profetizou. O rei assumiu o seu lugar. É a hora que nós vamos voltar para a terra. Ele está conversando com o rei e ele decide abrir a boca e falar assim, rei, o nosso Deus nos guarda. O texto de Esdras que nós vamos ler, Esdras 8, vai narrar o momento em que Esdras cai em si. Ele pensa, bom, tá bom, eu falei tudo o que falei, mas Esdras 8, verso 21 a 23, o que vai acontecer ali? Ele vai ficar sem graça. Como é que agora eu viro para o rei e falo assim, tá, o senhor libera a gente? Olha o texto. Então, ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilhar diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. A sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Olha esse verso que vem agora. Assim, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus e ele nos atendeu. 4 séculos. Eles não podem, porque eles abriram a boca antes e falaram, a mão do nosso Deus está sobre nós. Nós buscamos o Senhor e ela nos protege. Aí ele falou, como é que eu viro agora e falo assim, tem como mandar uns pessoal aí só para guardar a gente dos perigos? Ele falou assim, foi quando eu vi a minha situação. Agora eu te falo, para que se humilhar? Não era, se fosse a gente ia falar, Deus me guarda do homem mau, me guarda da peste perniciosa. Você nem sabe o que é peste perniciosa, mas você quer orar o Salmo 91 a todo custo. Me livra, Senhor, do laço do passarinheiro, me livra daquilo que assola de dia, de noite, de meio-dia, meia-tarde, tudo. Me livra e tá bom, amém. Você fala, vamos nessa, vamos entrar no buraco do boi. O povo fala assim, nada, eu que não entro no buraco do boi antes de eu descer. Peraí, vamos fazer acampa aí. Gente, não era fácil acampar, não. Não sei se vocês entendem, um povo que anda
Não tem como plantar. Um povo que está andarilho, e não é assim, vamos pegar um avião ali e a gente em 3 dias estamos de volta em Israel. Não! É quilômetros e quilômetros com criança, com animais, com todo o peso que o rei restituiu muita coisa, e tendo que pensar, gente, se vê o ouro que o rei deu, nós estamos lascados. Ouro, 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 ouro. Tudo para reconstruir o templo. Eles falaram, não, vamos parar aqui. Gente, ninguém vai dar mais um passo, não vamos ficar aqui nesse rio. Vamos fazer um negocinho aqui? Vamos dar uma descida? Vamos nos humilhar? Sem que isso aconteça, a gente não anda. Agora, você sabe o que é delícia? É ouvir assim, ó. E ele nos atendeu. Gente, quantos jejuns você fez e clamou e foi atendido? Está na sua hora, tá ou não está? Voltando a Isaías, o Senhor nos promete uma coisa, presta atenção. Primeiro, ele ensina, no verso 4, que se nós jejuamos assim como hoje, ele diz, o clamor não será ouvido lá no alto. É interessante que a atitude, ela gritou mais alto do que o clamor. Ele está falando, a voz não será ouvida lá no alto. Dá uma ideia de que o clamor está indo, mas tem algo que ofusca ele. Tem algo que paralisa, tem algo que diz outra coisa. É como se para Deus a gente gritasse socorro e aqui chegasse e falasse assim, eu não preciso de ninguém. Entendeu? Chego, eu não preciso de ninguém antes do pedido de socorro. Só que ele fala, se tivermos uma atitude prostrada, aí ele vai dizer assim, aí então. Gente, aí começa um monte de coisa. Só que eu quero definir para vocês o que diz o verso 9, que ele diz, então vocês pedirão ajuda. E o Senhor, olha que garantia, não é uma coisa assim, pode ser, quem sabe, não vamos prometer nada. Não, ele está falando, aí quando você pedir ajuda, o Senhor responderá, gritará por socorro e ele vai aparecer, ele vai dizer assim, eis-me aqui. Isso é prontidão para te receber, para te atender. Você está entendendo? Meu irmão, por que Deus não tem tido prontidão para te ouvir? Porque o teu pedido até é um grito que sobe, mas as tuas atitudes dizem o contrário. Você ora e desora. Você ora aqui e as atitudes falam outra coisa aqui. Deus, Senhor, não está pouco dinheiro aqui em casa. Caraca, Shopee, cara. Ai, 30% de desconto. Shopee, não brinca comigo. Aí eu vou comprar. Nem preciso, mas eu vou. Ai, 3 meses para... Caraca, compra... Ai, isso aqui... Ai, só uma 30% de desconto. Deus, a gente precisa de mais dinheiro, Senhor. Envia mais, envia. Amor, hoje vai ter que ser pizza. Entendeu? Orando e desorando. Senhor, dá crescimento para a nossa igreja, Senhor. Dá crescimento para a nossa igreja. Aí teve um pessoal aí que chamou a gente para um culto de ação de graça sexta-feira. Aí estava eu e a pastora lá e o pessoal falando, cadê o pessoal da igreja? Que nós alugamos a cadeira, fizemos bolo, comida. Cadê o pessoal da igreja? Dá crescimento à nossa igreja, Senhor. Dá crescimento, Senhor. Vamos desorar. Ora e desora. Ora e desora. Dá crescimento à nossa igreja, Senhor. Acho que eu vou começar minha segunda pós. Não, é que eu estou sem tempo para evangelizar. Hein? Mas dá crescimento, Senhor. Ora e desora. Adianta. Pede ao céu. Céu, foi de brincadeira. Esquece aquilo lá. Vocês fazem muito isso aqui. Se a gente não desce ao nível do pedido, se a gente não desce ao nível do clamor, a gente nunca clamou. Talvez você está começando a entender que a tua oração não é poderosa, mas não é porque você não é oração de pastor. É porque ela não tem efeito nenhum, porque ela não tem verdade. Só são palavras, você só enche o Senhor com seus pedidos. Ele é só seu Papai Noel. O menino bota, Senhor, eu queria que o Mickey morasse aqui em casa. Senhor não, Papai Noel. E assim ele vai. Ele vai pedindo coisas absurdas, mas pode pedir. Só não será atendido. Quantas coisas você ora e desora? Pai, muda o meu marido, muda a minha mulher. Meu Deus, porque o Senhor me permitiu casar com a serpente, Senhor?
Mulher, tu é chata. Olha, eu vou te contar. Reclamando, murmurando, desrespeitando, desonrando e pedindo para Deus mudar o marido e a mulher. E Deus envia ferramentas. Sabe quando a gente desora? A nossa atitude desora o tempo todo. Por quê? Tem curso. Aí tu fala, tô sem tempo. Cara, eu duvido que tu deixaria um cirurgião te abrir se ele não tivesse feito medicina. Tá lá, as mulheres com barrigão assim, ó, bebezinho para sair. Aí o cara fala assim, não, eu já vi prear, eu ajudei uma prear, tirar um monte de preazinho, deve ser igual. Você ia deixar passar o... Assim, não, e no YouTube eu fiz uns cursos rápidos. O teu casamento, você não quer instrução nenhuma. Mas para te abrir, tu não... Duvido. O que vocês acham, assim, da gente pegar agora uma criança dessa aí que não tem carteira e tal, dá um carro, tem um carro bonito aí na frente, dá uma chave para ele dar uma passeada. Esses meninos, Arthur, pisa naquilo ali que é o acelerador, mas pisa com força, meu filho. Vira um pouquinho assim que vai dar lá no muro. Vai com força. Não é assim? A gente pega a pessoa sem... Não precisa estudar, não precisa ter carteira, não precisa nada, é só sair indo e fazendo. Não é assim? A gente faz isso no nosso casamento. Então, ora e desora. É o tempo todo que a gente ora e desora. Senhor, fala comigo meu ministério. Ou seja, ela ora, dá o chamado, Senhor, fala no chamado. Antes de ser pastor, gente, eu fui tesoureiro da rede de jovens, fui Davi na peça, fui Jesus. Jesus, se Mel Gibson me encontra, era eu nas telinhas. Meu irmão, eu levei pancada de verdade. Eu já contei para vocês, né? Eu estava vindo com a cruz, sangrando aqui, ó, joguei bastante. De repente, o combinado era que alguém ia botar a perna, mas ia me empurrar. O cara se empolgou e deu assim, ó, aqui. Meu irmão, eu caí na igreja, eu fui, e eu tinha, antes de entrar, eu taquei um monte de, eu falo de sangue. Ó, os crentes com sangue. Você tá achando que você bebe o quê? Suco de uva? Você bebe sangue do Senhor, né? Taquei um monte de tinta guache para pegasse na coroa e ficasse pingando e escorrendo. Então eu estava muito melecado. O que aconteceu? Quando o cara me deu a pancada, a minha mão estava assim na cruz e era de madeira. Aí eu fui e bateu a cabeça. Olha, aí eu levei uma pancada na cabeça com a madeira, que era pesada, e pensei, meu Deus, começou a doer muito. Aí eu comecei a ficar zonzo. Aí já era de verdade. E a igreja começou a chorar, né? Aí eu meti a mão aqui, ó. Falei, caraca, cortei. Aí quando eu boto a mão assim, quando eu fui me lavar, eu só falava para ela assim, cara, lava a minha cabeça, porque eu cortei a cabeça, mas não tem como saber. Então eu fui Jesus. Fui outras coisas também. Fui. Ih, o que mais, meu Deus? Liderei ministério de evangelismo, célula de jovens, célula de adolescente, dei aula na escola bíblica. O que mais? Limpei a igreja muitas vezes. Não foram poucas, não. Já botei salsicha no pão também. Fiz programa na rádio. Essa voz de locutor, tu acha que vem da onde? Uma boa tarde. Está iniciando o seu programa de rádio da Comunidade Cristã Restauração da Família, o programa Restaurando Famílias. E você é o nosso convidado a ficar conosco. Ligue para cá, participe, peça sua música. E aí vai. Teve um dia que eu me empolguei, o líder falava assim, eu falei, estou aqui com as minhas discípulas, Jéssica e Camila, por favor, elas vão dar a consideração inicial com vocês aí, Jéssica. Aí depois elas, que discípula? Aí eu, quê? Porque é no automático, né? Eu era o radialista, naquele dia eu estava mandando no programa, então eu pensei, cara, muito maneiro, as pessoas são doidas, elas ligam para a rádio, se atende, elas falam assim, pastor, a minha vida está assim, meu marido está me traindo, calma. Aí no final eu falei, irmã, eu não sou pastor, não. Mas assim, vai lá na igreja que tem gente para te atender. Eu era só um jovem, ouvindo o desabafo da mulher, e por último, eu conheci a mulher. A mulher ligou para a rádio, eu sabia que era a mulher, a família da mulher. Eu falei, meu Deus do céu, cada coisa que acontece. Então, eu já fui de tudo nessa vida.
Dentro da igreja, tá? Para você entender. Não, nunca matei, nunca cheirei. Graças a Deus, né? Você entendeu? Como é que você, irmão, ora e desora? Fica com isso na tua mente. Quantas coisas você ora e desora? Cara, você pede a Deus uma mudança para o teu filho, você não se posiciona para ela. Sabe o que está faltando aí? Humilhação, jejum. Mas jejum de crente, gente. A medicina já tem uma ideia fixa. Jejum é para o seu corpo, ele entende jejum a partir de 24 horas. Alguns pensaram, lascou. Estava pensando em tirar só o café. Café da manhã, irmão? Não, o café pretinho. Vai. Pelo amor de Deus. Eu pensei em tirar o refrigerante. Faz bem para gastrite, para úlcera, para estria. Faz bem. Agora, tirar refrigerante? Jejum de crente. Sabe o que é jejum de crente? Pula a refeição. Não vai morrer, irmão. Te prometo, não vai morrer. E com o tempo, é o que eu estou te falando. Eu louvo a Deus que vocês me viram ontem, eu pude falar isso para vocês. Eu estava bem, cara. Estava bem, graças a Deus. E ralei e botei piso, volto a dizer, descarreguei aquele caminhão. No dia que eu fui na casa da Mayra, eu estava de jejum e fiquei em 48 horas de jejum. Então, não morre. Não morre. Ontem foi muito engraçado, porque no jejum a gente aprendeu algumas coisas. Aí a pastora me deu um chá, né? E é um chá que eu gosto. Ela falou assim, amor, para você dar uma energia. Aí eu olhei para o chá, cara, aqui dentro não bateu. É um chá que eu gosto, cara. É um chá de açaí. Pô, um negócio delicioso. Aí eu falei, Senhor, eu não preciso. Não era maldade dela, eu agradeci ela depois, falei, muito obrigado, mas eu não pude tomar o chá. Uma desaprovação, falei, não quero nada que me alimente, eu não estou precisando agora disso, eu preciso que o Senhor me atenda naquele clamor. Pode ter certeza, tem a ver com vocês, minha angústia. Você acha que eu estou me humilhando para quê? Minha roupa de saco. Senhor, eu estou aqui por causa do Marcelo, Senhor, meu Deus do céu, meu pai. Foi para Penedo e nem para trazer um chocolate, Jesus. É isso que eu ganho, Senhor, nem um chocolate. Brincadeira, ele trouxe presente para mim. Não fica com ciúme não, irmão. Vai descer, junco. Você entendeu? Fala para mim que você vai jejuar sem cabresto. Eu poderia virar agora e falar assim, essa igreja está em 40 dias de jejum. 40 dias, todo mundo. Eu não curto essa ideia. Você tem um pai, você tem um espírito dele. Não que a gente não possa fazer uma assembleia solene, está no texto. Não é isso. Eu estou falando que eu estou despertando você por você. Não estou despertando. E eu não ganho nada com isso. Não sei se você sabe, mas lá no céu não tem pagamento extra. Jefferson, tanto jejuar esse mês, então vou mandar um dinheiro extra aí para você, porque olha, tu tá de parabéns, cara, tu cumpriu a meta. Seria? Não seria não. Seria não? Seria não? O céu ia falar, meu filho, vou te falar, tu tá no débito, tu vai ter que pagar. Você vai ter que ficar de jejum 40 dias e 40 noites, sem água e sem comida. Ou seja, morri. Jovens, jejuem. Gente, jejua. Amém? Você está com alguma coisa na tua vida que está te angustiando? Jejua. Não tem melhor forma de você orar. Não tem melhor forma de você orar. Claro que no dia a dia você vai orar, você vai louvar, você vai reconhecer o Senhor, você vai pedir o Senhor. Mas não há forma melhor do que você descer e se humilhar e falar, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. E essa situação, Pai, ela não se resolve de outra maneira. Você não vai ter melhor consciência. Os filósofos, eu já falei no começo, repeti mais uma vez, eles tinham por filosofia mesmo, é uma ideia de que os seus discípulos deveriam jejuar por causa da consciência mental. Gente, a mente não para. Pastor, eu trabalho com não sei o quê. Meu irmão, eu passei o dia lendo. Então, por favor. Léo me viu, o Túlio me viu, os meninos me viram. Eu estava lendo. O dia inteiro, lendo para hoje de manhã e lendo para ontem. Se vocês não perceberam, por exemplo, lá eu preguei a carta aos Efésios toda, em jejum. Como é que só sua mente, só você é a única fora da linha da ciência, não é nem mais religião agora, nem fé. Então, por favor, gente, não tem desculpa para jejuar. Pastor, nas minhas férias, você não vai jejuar nas férias, você tem que jejuar no dia a dia. Jejum é prática. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja primitiva mandava os que iam batizar, jejuar. Consciência de humilhação. Aqueles que iam ao ministério, agora isso aqui vai ser prática, estou até anunciando isso para vocês. Vai ter uma consagração ministerial, vai ter uma imposição de mãos, um envio, tem que jejuar. Que a pessoa chega aqui cheia de... Bota aí a mão, bota aí. Valeu. Entendeu? É junco.
Junco, só que está de pé. Um junco, vento vem, ele, ó. Se a pessoa tivesse uma atitude de jejum, ela desceria. Gente, de coração mesmo, quando recebemos o envio pastoral, não houve em mim exaltação nenhuma. Houve em mim peso. Eu não vejo essa atitude em alguns. Tá, vai impor a mão? Tá, que dia? Tá, vem. Põe aí. Tá bom. A igreja tinha que jejuar para batizar, tinha que jejuar para receber imposição, envios. Antes de enviar, Paulo falava, vamos jejuar para saber, vamos ouvir Deus, vamos descer ao nível, porque precisamos da unção do Espírito. A imposição de mãos é do homem, mas a unção é do Espírito. Então tem que ter jejum. Você entendeu que a gente vai fazer jejum agora para tudo, né? Você deveria jejuar para tudo, meu irmão. Jejuar para tudo. Se o jejum precedesse as tuas atitudes, talvez você teria menos perda no caminho. Porque o povo de Israel poderia chegar, isso era muito comum, gente, saqueadores. Pensa em outra época, não tinha polícia não tinha lá, vou pedir uma escolta. Não tinha segurança. Pensa em outra época, eles poderiam chegar na terra sem o ouro para construir o templo. Por uma atitude displicente. Quantas vezes você não foi vítima de algo porque você deixou de jejuar? Sem acusação, você não tem como checar isso, você não sabe. Mas pode ter certeza que existiu momentos na tua vida que Deus falou, cara, começa um jejum agora. Deus precisa pedir, pastor, sempre? Não, viaja não, irmão. Jejum é a entrega que... Quando jejuar, é você que faz. Mas, quantos momentos Deus fala assim, cara, agora, para tudo e jejua? É status de sobrevivência. Aí de tu se tu não parar e passar aquela experiência em jejum. Jesus entrou no deserto e falou assim, Deus, manda água. Não tem relato que ele não tenha bebido, não há consenso, a gente não sabe, mas a fome volta, né? Depois dos 40 dias, a fome volta. Aí o que acontece com Jesus? Ele teve fome, o diabo aparece, mas ele estava pronto, ele tinha consciência, ele tinha ciência, ele tinha como atacar, ele tinha como repelir o ataque. Agora imagina um Jesus no deserto e displicente. Quê? Quem? Oi? Que voz é essa que eu estou ouvindo? É verdade, Deus falou que eu ia... Deus falou que eu ia ter todas as nações. O que eu tenho que fazer? Prostrar? Ele te enviou, foi. Rapaz, papai podia ter falado comigo, falou contigo. Tem gente que está assim, o diabo mandou prostrar. Diabo não. O anjo de luz, o arcanjo do Senhor, que esqueci o que ele era alguma coisa lá. Ele me mandou prostrar que ele vai me dar as nações. Papai vai me dar agora, eu vou ser rei de tudo. Tem gente que está assim, gente. A gente está falando, gente, você entendeu que foi o capeta que te ofereceu? Não, mas Deus também falou que eu ia ser. Deus falou que eu ia ser pastor. Então não faz a tua parte, deixa ele fazer a dele. Deus falou que tu ia ser pastor. Tu pega metade de uma igreja e vai abrir a sua? Isso aí não parece muito soar com Deus, não. A não ser que ele tenha outros critérios agora. De repente, ele reescreveu a Bíblia, a gente não sabe. Vai aparecer ainda nas nossas mãos a nova edição da Bíblia Sagrada. Do contrário, meu irmão, preste atenção pelo amor que você tem a Deus. Pare de passar as experiências espirituais, os ataques do maligno, no cru, aqui, no carnal, na percepção só da tua mente. Tu vai enlouquecer, o diabo vai te enganar, ele vai ganhar. Ele ganhou Eva, tentou ganhar Jesus. Tu acha que ele não bate um papo arrumado contigo? Direto. Tem uns aqui que se ouvisse o Espírito Santo na intensidade que você ouve o maligno, tu estava muito bem. Ele fala o tempo todo. Como? O diabo não é onipresente. Você já entendeu que não é ele, né? Ele é um ser só, gente. Mas tem muito plano arquitetado, porque a Bíblia diz que ele tem ardis, planos detalhados para te atacar. E você, em vez de pegar tuas ferramentas e ir trabalhar, tu fica aí, tô sem tempo, tô não sei o quê, tô com isso, tô com aquilo. Gente, salva as pessoas com problemas de... Pastor, preciso... Por exemplo, café pode beber, gente, em jejum, desde que não beba com açúcar. Nem adoçante. Café não quebra jejum. Café não quebra jejum. Mas não... Pô, uma açuquinha, café sem açúcar não rola. Então,
Para não falar outra coisa, porque eu queria te ofender agora. Mas, então não faça jejum. Vai no cru, vai você e você. Pega lá o diabo, fala, diabo, vou te dar pernada, vou pegar estilingue, quem sabe com isso eu te venço. Do contrário, tu vai entrar bonito, ele vai te cirandar, porque ele conseguiu cirandar Pedro com Jesus orando. Então imagina você com as suas orações e a oração dos seus líderes. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa acordar. Vai fechar a boca essa semana? Quantas vezes? Quantas horas? Faz jejum de crente, irmão. Faz jejum de crente. Se você ficar mais alerta, tu vai melhor no jejum. Se tu deitar, filho, pega água pro pai. Tu vai cair, meu irmão. Me liga porque tu vai desmaiar. Vai ser maneiro eu contar para a igreja depois. Falar, fulano jejuou. Faz isso não, fica ativo, fica ativo. Alegre, feliz, lava o rosto, perfuma a cabeça, igual Jesus falou lá, e vai. Bom dia, tudo bem, gente? Todo mundo olhando para você assim, tá muito sorridente, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é assim, pena, hein? O que você fez aí? Tô na benção. Posso comer não, tô na benção. Amém? Vamos parar? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço a graça do Teu Espírito agora. Meu irmão, que o Senhor comece a te convencer agora. Se há algo muito específico que Ele quer que você faça, se há algum jejum que Ele está te pedindo a tempo e você não tem coragem de dar, se há alguma coisa, não faça loucuras, mas se o Senhor tem te pedido algo, você sabe que você pode ir além, você sabe que você deve ir além. Não meça, não contabilize, não pega medidas agora com a sua mão, que o Senhor comece a te convencer agora, que o Senhor comece a te convencer agora, que o Senhor comece a te instruir agora. Essa noite é diferente, gente. Essa noite é diferente, essa noite é para a gente começar um antes e depois na nossa igreja. É para que comecemos agora um projeto de crescimento mesmo. Crescimento que passa pela sua vida e se estende para o seu ministério nesse lugar. Então que o Senhor comece agora a tocar a sua vida, despertar você para um nível maior de consciência espiritual, de vontade de vencer as trevas, que o Senhor comece a levantar o teu ânimo, a tua força, que o Senhor comece a dar a você agora condições de fazer jejum. Você vai poder fazer 24 só almoçando, você pode fazer ininterrupto o dia inteiro, você pode fazer 12 horas, você pode pular uma refeição. Agora você precisa entregar alguma coisa. Não deixe de beber água. A maioria dos jejuns bíblicos são comida, não é beber água. Um ou outro jejum foi mencionado sem bebida. Você pode beber, ainda faz bem ao seu corpo, que você vai estar purificando, ajudando o seu organismo a trabalhar melhor com a hidratação. Então que o Senhor comece a convencer você agora de alguma coisa. Pai, põe no coração dos teus filhos. Põe no coração dos teus filhos e dê graça, Senhor. Dê graças a eles, ó Deus, para que eles possam, Senhor, dê graça a eles para que eles possam te responder, Deus, andar na tua presença, para que eles possam ser obedientes a ti e que eles tenham uma atitude de prostração diante do Senhor, Pai. Eu oro agora, Deus, que nossa igreja volte a um lugar, Senhor, de vazia, um lugar de esvaziamento, um lugar, ó Deus, onde há orgulho, onde há soberba, aonde há confusão, aonde há arrogância, aonde, ó Deus, as crises, aonde os ataques uns aos outros, aonde a insensibilidade ao próximo caia. No momento do nosso jejum, Deus, como eu falei, Pai, descasca toda a casca da carne, tira, arranca, vai arrancando, Senhor, toda a dureza, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo, Deus, que traz sobre nós, ó Deus, confusão, tudo aquilo que traz sobre nós, ó Pai, um espírito que não está pronto, um espírito que não está, ó Deus, para responder ao Senhor. Eu lhe peço agora, Deus, prontidão para obedecer nesse lugar. Eu lhe peço agora, Pai, corações fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você vai jejuar? Hoje eu vim aqui clamar. Eu vim clamar para você. Por favor, faça jejum. Faça jejum. Se quiser orientações pessoais, olha para mim. Isso aqui é uma pregação que tem que ser responsável, mas ela tem que ser instigante. Você tem que saber, não morre. De jejum você não morre. Você vai morrer de comer, mas você não vai morrer por não comer. Não mata. Isso aí é consenso, isso aí é coisa que a gente estuda, é coisa que a gente
Organiza, aprende e também já te dei a indicação. Vai lá no vídeo, ouça o vídeo do pastor Luciano Subirá com o médico dele na Lagoinha. Vai ter lá tanta instrução bíblica para você e tanta instrução. Lá ele é muito mais da área da medicina do que o Bíblia mesmo. Eles falam por 2 horas sobre saúde, gente, e o jejum. O médico fala mais do que o pastor Luciano Subirá. E assim, tem lá coisas muito completas. Jejum, ele pode ser assim. Você pode fazer só almoçando. De 24 em 24 você almoça. E vai embora. Você pode fazer o dia inteiro. Você pode começar às 9 da noite e só comer às 9 da noite do outro dia. Você está jejuando. Agora, não vai acordar, a não ser que você tome um medicamento. Por isso estou falando, é caso a caso. Não tem como eu instruir todo mundo aqui agora. E vai pegar e vai falar, pô, vou tomar um café para eu aguentar o jejum. Não, aí não. Você está fazendo o processo inverso. Não, faz isso não, gente, pelo amor de Deus. Vou comer um creme crack para ficar de jejum bem. Faz isso não. Tem outras formas, tem outras maneiras. Pega lá o pretinho sem açúcar. Dá para passar. Pretinho sem açúcar dá para passar. E não alimenta não. Nem a fome mata. É mais uma questão de estar um pouco mais alerta, ajuda nesse... que nos primeiros dias a gente fica meio leso, né? Fica meio... Onde eu... Fica meio bobão mesmo, você fica bobão. Viu? Por isso que eu estava meio bobão ontem, às vezes. Então, é isso. Se precisar de orientação, o que você vai fazer? Pedir orientação. Mas o que você não pode deixar de fazer essa semana? Tendeiro. A nossa igreja está se alinhando, gente. Você já entendeu isso? Não tem mais como a gente ficar onde estamos, não. Que Deus te dê graça, meu irmão. Você não é menos espiritual que ninguém. Jesus não pediu nada para mim, pastor. Então entrega o que você quer. Vai ter um dia que ele vai te pedir. Para com isso, irmão. Por favor, seja espiritual e seja simples. Pai, eu quero te dar uma coisa. Eu gosto muito do meu almoço. Dá para ele. Tá bom?